aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Se na verdade foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Hoje nós vamos entrar no capítulo 3 da nossa exposição em Gálatas. E esse capítulo 3, juntamente com o capítulo 4, eles constituem o centro da epístola. E são eles que tratam da parte doutrinária dessa carta. Se você se lembra, nos 2 primeiros capítulos, junto com a defesa da sua autoridade apostólica, Paulo vai falar de 3 episódios da sua própria vida. E o último desses 3 episódios, narrado pelo apóstolo, trata da censura que ele faz ao apóstolo Pedro. E o erro cometido por Pedro era o mesmo equívoco pelo qual, ou no qual, os gálatas estavam incorrendo. E quando Paulo exorta Pedro, ele acha uma oportunidade de expor a doutrina da justificação pela fé. Então a exortação a Pedro é o link, é o gancho que Paulo encontra para expor a doutrina da justificação pela fé. E quando ele expõe aqui no capítulo 3 e 4, essa doutrina que é considerada a doutrina central da fé cristã, ele vai nos ensinar algo que muita gente desconhece. Muita gente não sabe. Muitos creem que a justificação é somente pela fé e que a santificação é pelas obras, é por um outro caminho. Muitos entendem que a justificação, ou na justificação, nós não temos o que fazer. Corretíssimo, é isso mesmo. No entanto, equivocadamente, eles creem que na santificação somos nós que assumimos as rédeas. Ou seja, eles creem que tanto na justificação quanto na santificação o trabalho é monergístico. Só que na santificação, o monergismo que eles entendem é do homem e não de Deus. É um monergismo, ou seja, é apenas o homem que trabalha. Eles pensam que Deus não faz parte do processo de santificação. E aqui no capítulo 3, Paulo vai corrigir esse equívoco, esse erro teológico que muitas pessoas caem nesse erro de achar que a santificação é através do nosso esforço, ou somente através do nosso esforço. A última vez que nós falamos sobre Gálatas, há 2 semanas atrás, nós encerramos o capítulo 2, e ali no finalzinho do capítulo 2 nós vimos que o homem, ele é salvo, ele é redimido por Deus quando ele deixa de confiar nos seus esforços morais, deixa de confiar na guarda da lei
e descansa na graça de Deus. Nós vimos que nós morremos para a lei e passamos a confiar na obra, nos méritos e no sacrifício de Cristo. E essa convicção, ela cria ou ela gera em nós uma motivação diferente para tudo que nós fazemos. Essa convicção nos faz viver de forma diferente. Afinal, como Paulo vai dizer no final do capítulo 2, no verso 19, ele diz: morri para a lei a fim de viver para Deus. Então nós passamos a ter um estilo de vida completamente diferente daquele que tínhamos, porque nós agora vivemos para Deus. Esse viver que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Aqui no capítulo 3, então, nós aprendemos que o Evangelho, aonde tudo isso que eu estou falando até agora nos leva a entender que o Evangelho, ele não é apenas a porta de entrada para o reino de Deus. O Evangelho é o caminho pelo qual nós vamos trilhar dentro do reino de Deus. O Evangelho é muito mais do que o simples entrar. Nós não somos, não só somos salvos pelo Evangelho, mas nós também crescemos pelo Evangelho. Não apenas, nós não começamos pela fé para depois prosseguir em nosso crescimento pelas obras. Não apenas somos justificados pela fé em Cristo, mas nós também somos santificados por ela. Então o que Paulo vai nos ensinar aqui no capítulo 3 é que nunca, em momento algum, nós abandonamos o Evangelho. Vamos dar uma olhada aí então. Paulo começa assim: ó Gálatas insensatos. Essa palavra insensatos aqui, segundo alguns comentaristas desses livros aí que estão na bibliografia, alguns comentaristas dizem que essa palavra sugere não apenas incapacidade de pensar. Então, quando Paulo diz assim, insensatos, não é apenas uma incapacidade de pensamento. Eles dizem que aqui a ideia é de demência. É mais de demência do que de ingenuidade. Porque o afastamento dos Gálatas do Evangelho era muito mais do que uma traição espiritual, que Paulo vai mencionar lá no capítulo 1, no verso 6. Estou admirado que tão depressa estejais passando daquele que vos chamou da graça, das trevas para a luz. Os comentaristas dizem, olha, é muito mais, quando Paulo diz Gálatas insensatos, é muito mais do que incapacidade de pensar, é muito mais do que traição. Isso aqui é um ato de loucura. Vocês estão agindo como loucos. É algo tão estúpido, que logo depois dessa expressão, Paulo vira-se para eles e diz assim: quem vos fascinou? A ideia aqui é de feitiço. Quem vos enfeitiçou? Essa palavra fascinou traz a ideia de feitiço, de enfeitiçar, de lançar um encantamento. É como se Paulo perguntasse assim para eles: ó Gálatas insensatos, quem hipnotizou vocês? E óbvio que a pergunta paulina, ela é retórica,
Porque Paulo sabia muito bem acerca dos judaizantes, daquele grupo que fascinou, que encantou, que enfeitiçou, que hipnotizou os Gálatas. No entanto, quando Paulo pergunta, essa pergunta retórica visa ou tem o objetivo de ressaltar, de destacar a loucura dos Gálatas, a falta de senso dos Gálatas. É como se Paulo estivesse dizendo: olha, vocês deveriam ter resistido ao encanto desses homens. Vocês deveriam ter lutado contra qualquer coisa que procurasse enfeitiçar vocês. Então Paulo começa: ó Gálatas insensatos, quem vos enfeitiçou? Verso 2: quero apenas saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Como que Paulo é sagaz aqui. Ele vira-se e diz assim: a experiência de vocês. Paulo aponta para a experiência deles. Paulo diz: olha, a própria experiência de vocês está contra vocês. Lembre-se de como vocês iniciaram no reino de Deus. Vocês receberam o Espírito Santo, foi observando a lei? O Espírito Santo veio sobre vocês quando vocês estavam cumprindo cada aspecto da lei? Ou foi pela fé no Evangelho que foi pregado? Lembre-se lá da experiência de vocês. A entrada na família de Deus, no reino de Deus, quando recebemos o Espírito, é pela porta da fé, não é pelo corredor das obras, é pela fé. A vida cristã, ela começa no Espírito e ela prossegue no Espírito. João 3,5, o crente é nascido no Espírito. 1 Tessalonicenses 3,5, o crente é gerado pelo Espírito. Efésios 1,13, o crente é selado pelo Espírito. 1 Coríntios 3,17, o crente é selado pelo Espírito, outra referência ao selo. 1 Coríntios 12,13, o crente é batizado no corpo de Cristo pelo Espírito. 1 Coríntios 5,16, o crente deve andar no Espírito. Efésios 5,18, o crente deve ser cheio do Espírito. Então a vida cristã começa e prossegue no Espírito. E aí no verso 5, Paulo usa o mesmo argumento, só que de outra forma. Olha o que ele diz: aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Paulo está perguntando aqui: como que Deus operou esses milagres entre vocês? O Espírito foi derramado sobre vocês porque vocês praticaram as exigências da lei ou porque vocês creram na mensagem do Evangelho pregada a vocês? Então Paulo diz: olha, não foi. Vocês não receberam o Espírito por observarem a lei, por guardarem os mandamentos, por terem uma vida certinha, retinha, toda corretinha. Não foi pelas obras da lei. Vocês receberam o Espírito pela pregação da fé. Deus lhes concedeu o Espírito não porque vocês estavam obedecendo à lei, porque Deus viu que todo mundo estava tendo uma vida santa, completamente santa e perfeita, então Ele resolve enviar o Espírito. Não, vocês receberam o Espírito porque vocês creram, porque foi-lhes concedido a capacidade de crer, e assim veio sobre vós o Espírito.
Paulo diz: vocês não tinham se submetido à circuncisão, vocês não tinham guardado a lei, tudo que vocês fizeram foi ouvir o Evangelho e crer. E assim o Espírito foi-lhes concedido. Diante dessa realidade, Paulo argumenta com eles dizendo assim: é ridículo, é simplesmente ridículo. Olha o que ele diz no verso 3: é ridículo que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. O que eu falei no começo. Tem gente que crê que a salvação, tudo vem de Deus, mas na santificação é com ela. A salvação, a justificação é obra de Deus, mas a santificação é obra unicamente do homem. Paulo diz: é ridículo que, tendo começado no Espírito, vocês acreditem que agora vocês vão se aperfeiçoar sem a ajuda de Deus. Vocês vão se aperfeiçoar na carne. Tendo começado com o Evangelho, vocês querem voltar para a lei? É um absurdo pensar que a observância da lei é necessária para suplementar o Evangelho. Procurar a lei depois de ter recebido o Evangelho, diz Paulo, não é melhorar, é piorar. Acreditar que o caminho da santificação é só você, é o seu esforço. Paulo lhes diz: olha, é um absurdo que vocês abandonem a Cristo, depois de tudo que Cristo fez por vocês, e se voltem para a lei, pretendendo encontrar na observância da lei aquilo que vocês não conseguiram pela fé em Cristo. É ridículo abandonar o que vinha de Deus para se impressionar com aquilo que é meramente humano. Aí, depois de falar da experiência dos Gálatas, é o primeiro argumento dele, o olhar de Paulo se volta para a Escritura. Do verso 6 ao verso 14, Paulo vai falar da Escritura. Então, do verso 1 ao verso 5, Paulo apela para a experiência dos Gálatas. A partir do verso 6, o olhar paulino se volta para a Escritura. Olha só como que começa o verso 6. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça. Ou seja, Paulo retira os olhos do presente, no caso aqui a experiência dos Gálatas, e volta o seu olhar para o passado. Menciona casos passados da Escritura. Então ele vai equilibrar a experiência subjetiva dos cristãos da Galácia, os 5 primeiros versos que a gente acabou de ver, com o ensinamento objetivo das Escrituras. Isso aqui é uma lição didática muito importante. O que a gente aprende aqui? Nós não julgamos a Escritura pelas nossas experiências, mas nós testamos as nossas experiências pelas Escrituras. Então Paulo passa a citar aqui, a partir do verso 6, várias passagens do Antigo Testamento para provar que a salvação é pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Já que os judaizantes
Lembra lá aquele grupo de hereges, de judeus que estavam se infiltrando nas igrejas por onde Paulo pregava o evangelho? Não foi diferente aqui na Galácia? Já que os judaizantes queriam levar os crentes de volta à lei, Paulo cita a própria lei. Uma vez que os judaizantes engrandeciam a figura de Abraão na sua religião, Paulo usa Abraão como uma das suas testemunhas. Já que vocês querem falar disso, então vamos falar. E aí Paulo aqui vai citar aquele episódio famoso lá de Gênesis 15, verso 6. E vai mostrar aos Gálatas que, ao contrário do que estava sendo ensinado a eles pelos judaizantes, Abraão não foi salvo pelas obras. Abraão não foi salvo pelos seus feitos. Abraão, ele foi salvo tão somente e unicamente pela fé. Você conhece a história, eu conheço a história. Abraão estava lá velho, não tinha filhos, mas Deus havia lhe prometido um filho. Na verdade, Deus havia lhe prometido uma descendência, não apenas um filho, mas uma descendência numérica semelhante de uma nação. Deus virou-se para Abraão e disse: olha, a sua descendência será semelhante às estrelas do céu. E quando Deus acaba de fazer essa promessa, o texto diz assim: Abraão creu, e isso, a crença, lhe foi imputado para a justiça. Gênesis 15, 6, está lá. Então, o que Paulo está dizendo para aqueles judaizantes? Vocês querem citar Abraão? Vamos lá. Como que Abraão foi justificado? Por fé. Vocês não leram Gênesis 15, 6? Vocês precisam estudar mais a Bíblia. O que está escrito lá? A fé de Abraão foi reconhecida como justiça. Ele foi aceito unicamente pela fé. Ele não foi justificado porque fez alguma coisa para merecer. Ele não foi justificado porque foi circuncidado ou porque guardou a lei. Deus fez uma promessa. Abraão agarrou-se na promessa, creu na promessa, e isso lhe foi creditado como justiça. O que muita gente não sabe ou se esquece, aqueles judaizantes certamente não sabiam, é que Abraão, ele foi justificado muito antes da lei ter sido dada por Deus. A lei foi dada a Moisés, muito tempo depois. O que muita gente não sabe é que a circuncisão de Abraão aconteceu 1 década depois da sua justificação. Gênesis 15, 6 testemunha que foi declarado justo o incircunciso Abraão. Quando Abraão foi justificado, Abraão não era israelita. Quando Abraão foi justificado, ele era um arameu errante. Abraão ainda pertencia à comunidade cultural da divindade lunar. Ele frequentava os centros religiosos pagãos em Ur, em Harã. Então qual é o argumento de Paulo aqui no verso 6? Ele diz: Abraão foi justificado muito antes de ter sido circuncidado. Abraão foi justificado sem ter praticado nenhuma obra, nenhum mandamento. Abraão foi justificado unicamente porque creu em Deus. Abra aí, não sei se está no esboço, se não tiver, por favor, abra aí Romanos capítulo 4, nos versos 11 e 12, Paulo diz o seguinte:
e recebeu o sinal da circuncisão, olha o que Paulo diz, como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça, e pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Paulo diz: vocês estão incorrendo em erro. Circuncisão não tem nada a ver com caminho de salvação. Abraão foi justificado muito antes de ser circuncidado. Eugene Peterson, ele vai parafrasear esse texto de Romanos 4 da seguinte maneira: a declaração de que Abraão foi justificado por Deus foi feita antes ou depois que ele foi marcado pelo ritual da circuncisão? Sabemos que foi antes. Isso significa que ele se submeteu à circuncisão como evidência e confirmação do que Deus havia feito muito antes de torná-lo plenamente aceitável. Um ato de Deus que ele aceitou de todo o coração. Então, o que Paulo está tentando mostrar aos Gálatas é que os filhos de Abraão não são aqueles que têm o sangue judeu correndo nas suas veias. Os filhos de Abraão são aqueles que têm a fé de Abraão habitando nos seus corações. Se Deus prometeu salvar os gentios pela fé, os judaizantes estavam errados em querer levar os cristãos gentios de volta para a lei. Se o pai dos crentes, Abraão, foi justificado pela fé, por que os seus filhos seriam justificados pelas obras da lei? Essa é a ideia do que Paulo diz no verso 9, olha aí, ele diz assim: de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Comentário de Calvino sobre isso: eles são abençoados não com o Abraão circuncidado, não com pessoas que têm o direito de se gloriar nas obras da lei, não com os hebreus, não com pessoas que confiam em sua própria dignidade, mas com Abraão, que pela fé somente obteve a bênção. Nenhuma qualidade pessoal é levada em conta aqui, somente a fé. Ou seja, gente, em se tratando de justificação, a lei e o evangelho não são dois aspectos da mesma coisa. A lei diz: faça. O evangelho diz assim: já foi feito, está consumado. A lei nos obriga a fazer para poder ser salvo. O evangelho diz: já foi feito. Já foi feito. A lei exige obras humanas. O evangelho exige fé na realização de Cristo. A fé, a lei faz exigências e nos incita a obedecer, e nos incita a crer. Então, percebe como não são duas interpretações do mesmo cristianismo?
Lutero disse que o estabelecimento da lei como caminho de salvação é a abolição do Evangelho. E aqui, deixe-me partir para a segunda parte da mensagem e fazer algumas aplicações do que a gente acabou de ver. Por incrível que pareça, o que eu vou dizer aqui, ou a conclusão do que nós vimos até aqui, pode escandalizar alguns de vocês. Aqui no verso 6, como disse, Paulo está citando Gênesis 15, 6. Nessa época, Gênesis 15, 6, Abraão ainda era Abrão. Acompanhe o raciocínio para lá na frente, você entender por que eu vou falar o que eu vou falar lá. Em Gênesis 15, 6, Abraão ainda é Abrão. A palavra grega utilizada por Paulo aqui para imputado significa declarado, contabilizado. E ao dizer que Deus atribui à fé de Abraão o caráter de justiça, Paulo está afirmando que Abraão é tratado e visto por Deus como um homem que leva uma vida justa. Vou repetir. Ao dizer que Deus atribui à fé de Abraão o caráter de justiça, Paulo está declarando e afirmando que Abraão ele é tratado e ele é visto por Deus como um homem que leva uma vida justa. Quando Deus atribui justiça, ele confere um status legal a alguém, ou seja, embora a pessoa continue pecadora e os seus comportamentos não sejam santos, ainda assim, esta pessoa, ela é vista por Deus como uma pessoa justa. Aqui é que está a parte escandalosa para muitas pessoas. E a verdade que muitas igrejas deixaram de anunciar. Nós somos amados e aceitos por Deus, embora sejamos pecadores e homens e mulheres imperfeitos. É aquela frase que eu tenho repetido constantemente ao pregar sobre os Gálatas aqui. Eu não preciso desempenhar para ser aceito por Deus. Sobre isso, Lutero vai dizer que nós somos simultaneamente justos e pecadores. Uma frase famosa de Lutero. Simultaneamente justos e pecadores. Mesmo que a nossa vida seja repleta de erros, de equívocos e de contradições, não é assim que Deus nos vê. Mesmo que não sejamos um exemplo de moralidade, Deus nos enxerga como pessoas justas. É como se Satanás chegasse para Deus
e dissesse o seguinte: olha lá, o pastor da Igreja Batista Reformada de Campos, mentiroso, um hipócrita, um egoísta, e continuasse lá a lista dele. E Deus virasse para Satanás e dissesse assim: sinceramente, eu não estou conseguindo enxergar o que você está falando. Não estou conseguindo ver isso não. Mentiroso, hipócrita, egoísta. Essas acusações suas não procedem. Estou procurando aqui nele, mas não estou vendo isso. Tudo que eu vejo neste jovem é a justiça do meu filho. É isso que eu vejo. Você não leu a Bíblia, Satanás? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu vejo meu filho nele. É como se o diabo chegasse para Deus e dissesse assim: aquele comerciante ali faz parte daquela igreja, só nega, tem caixa 2, explora o funcionário. Olha lá aquele caminhoneiro que faz parte daquela igreja lá na Bahia e cruza o Brasil, um adúltero, age de forma rude, violenta com a esposa, com as outras pessoas. Olha lá, aquela secretária daquela igreja desviando o dinheiro do patrão, se arruma de forma sedutora para provocar os homens. E Deus vira-se para Satanás e diz assim: não estou vendo nada disso que você está falando. Onde que estão essas pessoas? Tudo que eu consigo enxergar nessas pessoas que você está falando isso aí é o sangue do meu filho justificando-as diante de mim. Eu só vejo isso. Gente, isso escandaliza ou não? Escandaliza, porque o evangelho que nós estamos acostumados a ouvir e lamentavelmente a crer é o evangelho que diz que nós somos aceitos por Deus se desempenharmos. Nós só seremos aceitos por Deus se tivermos uma vida retinha, mérito, esforço, participação humana. O evangelho das Escrituras, o evangelho de Gálatas, diferentemente desse que é anunciado por aí, é o evangelho da graça. A mensagem bíblica afirma que você não purifica a sua vida a fim de fazer por merecer a justiça atribuída. Pelo contrário, o evangelho diz que você recebe a justiça de Deus quando você ainda é pecador. Repito, Abraão foi justificado enquanto ele era Abrão. Cristo morreu por nós, diz o apóstolo Paulo, quando nós ainda éramos pecadores. Pastor, muito cuidado. Cuidado com o que você fala, porque esse discurso aí é perigosíssimo. Foi essa acusação que os judaizantes fizeram a Paulo lá na igreja da Galácia. Cuidado, Paulo. Essa mensagem sua aí produz libertinagem. O povo vai aproveitar isso daí para pecar. Se você não segurar o povo
mandando eles desempenharem. Se você não segurar o povo dizendo que eles têm que viver vidas retas, o povo vai descambar. Se você disser para o povo que não tem que fazer nada e que não tem que guardar a lei, o povo vai descambar. Pastor, então quer dizer que o comerciante pode sonegar à vontade? Quer dizer que ele pode ter caixa 2? Quer dizer que ele pode explorar o funcionário? Significa que o caminhoneiro pode ser um adúltero e pode continuar procedendo de forma violenta? Se eu entendi bem, significa que a secretária cristã pode roubar do patrão e viver seduzindo os homens. Se você chegou a essa conclusão, você não entendeu bem. Porque eu não disse isso e jamais direi. Porque a Bíblia não diz isso em lugar nenhum. O que eu disse é que não é a ausência destas coisas que fará Deus me aceitar. Não é deixar de praticar essas iniquidades que me fará justo diante de Deus. Não é a minha vida certinha que me dará acesso a Deus. O que Paulo ensina aqui nessa epístola é que a justiça de Deus não é adquirida pelo esforço humano. A justiça de Deus, ela foi satisfeita num único lugar, na cruz. E por causa disso, ela é estendida a todo aquele que deposita em Cristo a sua fé. E aí, sabe o que acontece com um comerciante cristão que entende isso? Quando ele entende que ele é aceito por Deus, independentemente daquilo que ele faz, quando ele entende isso, aí ele vai procurar viver da forma que agrada a Deus. Sabe o que acontece com um caminhoneiro que entende que ele é aceito por Deus, não por aquilo que ele faz ou deixa de fazer? Ele vai endireitar as suas veredas, ele vai se converter dos seus maus caminhos. O que acontece com a secretária ladra e sedutora que entende que não precisa andar de forma certinha para ser aceita por Deus? Ela vai mudar o seu comportamento ímpio e pecaminoso. Estas transformações irão acontecer não como busca pela salvação, mas como gratidão pela salvação que já foi alcançada. Essa questão que deixa tanta gente escandalizada e muito preocupada é tratada por Paulo lá em Romanos 6. Paulo diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança de sua morte, certamente, se morreu com Cristo, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu
está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, o que Paulo diz no final do capítulo 2 de Gálatas, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado. A secretária, quando ela entende isso, ela morre para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. E aí olha o que Paulo entra dizendo: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. O caminhoneiro que entendeu o Evangelho, que entendeu que ele não precisa desempenhar para ser aceito por Deus, e que de forma grata ele vai dizer assim: como que eu vou oferecer o meu corpo como instrumento de iniquidade? Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues. Percebeu isso aqui? A obediência não é mais por obrigação, a obediência vem de coração. E uma vez libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne, assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade. Agora, os vossos membros serão oferecidos para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando eres escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Gente, eu não preciso desempenhar para ser aceito por Deus. Deus me aceita não por causa do meu desempenho, mas por causa do sacrifício de Cristo na cruz. A justiça de Cristo é imputada a mim. E quando eu entendo que isso é o Evangelho, eu passo a viver não por obrigação, mas como Paulo diz aqui em Romanos 6, de coração, grato. E o que a gente vai aprender nas próximas semanas é que esse viver não é pelo nosso esforço. O Espírito Santo vai nos auxiliar diante das nossas fraquezas.
não significa que o caminhoneiro nunca mais vai ser tentado. Significa que ele terá o auxílio do Espírito Santo para vencer a sua tentação. E por fim, esse texto inicial de Gálatas 3 nos mostra que apenas o Evangelho é capaz de nos conferir paz genuína. Gente, Abraão, ele não tinha filhos. Sua esposa era estéril, era avançada em idade. Apesar disso, Deus promete que a descendência dele seria tão inumerável quanto as estrelas. Gênesis diz que Deus entraria na história, realizaria algo estupendo. Por que Deus só deu Isaque a Abraão e a Sara quando Abraão tinha 100 anos, quando Sara tinha 90 anos? Por que Sara a vida inteira foi estéril? Para mostrar que o filho da promessa não era resultado da capacidade do homem. Por isso que ele esperou, para mostrar a Abraão, o filho da promessa não é resultado do seu e do esforço de Sara. A promessa de um herdeiro depende inteiramente de Deus e não de Abraão. A força e a capacidade daquele grande patriarca não significava absolutamente nada. Paulo apanha essa história, volta lá no passado, até porque os judaizantes citaram Abraão. Paulo então apanha essa história, ensina aos Gálatas, ensina a mim e a você a verdade de que quem se relaciona com Deus na base do desempenho, mesmo depois de convertido, ou antes de se converter, sofrerá maldição. É o que ele vai dizer no verso 10. E consequência disso, vai viver frustrado, preocupado, ansioso, temeroso, inseguro. A tentativa de se salvar, bem como de se santificar pelo desempenho, conduz o homem a uma vida de ansiedade, a uma vida de insegurança. Porque esse homem nunca terá certeza de estar vivendo à altura dos padrões da lei. Foi o que aconteceu com Lutero, gente. Por que Lutero vivia se autoflagelando? Por que Lutero vivia perturbado? Porque ele queria ganhar salvação através do desempenho. E por causa disso, vivia frustrado, ansioso, temeroso. E quem vive, quem tem esse estilo de vida, são pessoas sensíveis à crítica. Você não pode falar nada, porque a crítica que você fez ofende o estilo de vida, de desempenho dela. Sensível à crítica, super sensível e intimidado pela inveja ao olhar o desempenho do outro, porque o desempenho do outro, que é melhor que o dela, ofusca o desempenho dela. Quem vive esse estilo de vida pode cair no erro de se transformar numa pessoa vaidosa, arrogante, porque vai se gabar
do seu desempenho. Eu vivo melhor que o outro. Eu tenho uma vida mais correta que a do outro. Vive uma vida de competição e não de compaixão. Paulo apanha a história de Abraão e através da história de Abraão ele nos ensina que o homem que tenta se relacionar com Deus por meio dos méritos, de um jeito ou de outro, esse homem será uma presa, ou terá a sensação, viverá com a sensação de maldição e de condenação. Agora, quem crê no Evangelho da Graça, quem crê na justificação somente pela fé, essa pessoa, ela pode descansar, pode viver em paz, porque salvação significa muito mais do que perdão. Salvação é muito mais do que perdão. Não se trata apenas de perdoar dívidas que foram canceladas. Se trata de nos tornarmos perfeitos aos olhos de Deus. O pastor Satanás faz isso. Não consigo ver isso. Porque aos meus olhos ele é perfeito. Por causa dele, jamais. Mas porque antes de vê-lo, eu vejo a cruz. O que isso gera em nós, gente? Paz, tranquilidade. Não vivo mais com fobias e medos de acusações do inimigo. Por isso que Lutero conta aquela história do sonho que ele teve das acusações de Satanás. Ele disse: nada disso me perturba mais. O sangue de Cristo me purifica de todo pecado. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e intercede por nós. Essa história aqui, eu posso até estar falando uma heresia aqui, mas na minha mente, digamos que Satanás chegue diante de Deus, como é dito que ele faz lá no livro de Jó. E quando ele vier acusar o pastor, o membro, o amigo da Igreja Batista Reformada, disso e daquilo outro, ele espera a acusação de Satanás acabar e imediatamente ele entra e diz: nesse aí não, sobre esse aí você não pode falar nada, porque olha aqui, ó, as marcas dos cravos, foi por ele que eu morri. Ele está justificado, sabe por quê? Porque eu morri por ele. Talvez seja essa a ideia de Paulo aqui em Romanos 8, o qual está à direita de Deus e intercede por nós. Se essa verdade aqui não trouxer paz para a sua vida, nada no mundo será capaz de fazer isso. Aliás, a única coisa que pode nos trazer paz e segurança é essa verdade. É a única coisa. Nada no mundo, dinheiro, posição, bens, nada no mundo tem a capacidade de nos fazer dormir em paz.
Mas essa verdade tem. Porque não importa o que tenha com salvos, somos justificados por Deus. Foi por causa disto, foi por causa da defesa desta doutrina que Paulo encerrou o texto de Romanos 8, onde ele diz que nenhuma acusação há para os que estão em Cristo Jesus. Paulo encerra o texto de Romanos 8 dizendo assim: em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Por que a gente é vencedor? Por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Gente, não é por acaso, não foi por acaso que Lutero disse que a carta aos Gálatas era a carta preferida dele. Era a carta que ele mais amava. Porque essa carta tem nela a mensagem de libertação. Essa carta tem sido chamada de a carta da liberdade cristã. Nós não somos mais agrilhoados, presos por acusações, seja de pessoas, seja de Satanás, seja da nossa própria consciência. Paulo está dizendo aqui aos Gálatas: não deem ouvidos a esses homens, porque essas verdades que eu ensinei para vocês, elas trazem paz. Agora, se vocês quiserem voltar, se vocês quiserem dar ouvido à mensagem desses homens, isso é loucura, isso é insensatez. Não voltem a um evangelho do desempenho. Descansem em Deus. Lembrem-se do Deus de Abraão, do que Deus fez por Abraão e do que Ele faz por cada um de nós. Vamos ficar em pé e vamos adorar ao Deus de Abraão.